pessoal, Engenheiro Thiago de novo. Esse vídeo agora eu vou mostrar uma ferramenta que é bem útil e bastante utilizada, principalmente para quem participa de licitações públicas ou licitações privadas. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa planilha que está na tela. Essa planilha, suponho que é uma planilha que o órgão contratante te enviou, uma prefeitura, uma empresa enviou, pretende contratar vocês. E através dessa planilha, a gente vai trabalhar aqui a importação dessa planilha no EVOP. Depois nós vamos montar um orçamento com o nosso banco próprio, para a gente saber quanto custa essa obra dentro da nossa base, tá? E vamos conformar uma proposta. Primeiro nós vamos fazer com o banco próprio. A gente pode também importar essa planilha, transformá-la em Sinap. Ela é uma planilha que a maioria dos itens foram feitos com o Sinap. Transformá-las em Sinap mesmo e apresentar com o Sinap. Uma diferença de orçar com o banco próprio e orçar com o Sinap, a diferença é assim, o banco próprio é seu, da sua empresa, tem seus preços, seus índices. Então é um orçamento mais compatível com a sua empresa. Com o do Sinap, você está aceitando o preço dos outros, tá? Então primeiro nós vamos fazer com o banco próprio. Com a planilha aberta aqui, eu vou deixar ela salva. Então é esse arquivo do Excel, eu vou abrir o EVOP. Eu vou criar um novo orçamento aqui. Eu vou colocar assim, aula, formação de proposta, base própria, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Um cliente e dou OK. Tô com a tela vazia mesmo, eu vou deixar dessa forma, eu vou abrir o comparador aqui. E aí eu vou importar planilha orçamentária. Ele me pergunta onde está o arquivo, eu vou abrir o local, eu vou para a apresentação. Esse arquivo está aqui em licitação demonstração. A última coluna, o que é a última coluna? As informações que eu preciso enviar para o EVOP. O índice, o código, a descrição, a unidade de medida, a quantidade e o preço unitário sem BDI. Ou seja, eu só tenho que ler até a G, inclusive a C eu não precisaria, mas deixa aí, não tem problema nenhum. Então eu vou ler só até a coluna G, eu não preciso do BDI, nem o preço unitário, nem o preço total. Gerei padrões. O que é gerar padrões? Planilha orçamentária. Texto, vazio, vazio, vazio. Eu vou ignorar essa. Também não quero essa informação. Não quero essa informação. Não quero o cabeçalho, o EVOP já tem. O que é isso aqui, pessoal? Capítulos, né? Então, é um tipo de item. Capítulo, índice, descrição e aplico. Vou para o próximo padrão. O que é isso, pessoal? Isso aqui são itens. Item. Índice é isso aqui. Código é isso aqui. Código é o código do Sinap, código do EVOP, código do ciclo. Tá? É o código do composição ou do insumo. O código, descrição, unidade, quantidade e preço unitário sem BDI. O que é isso? Isso aqui é a mesma coisa. É item também. Código. O código é esse comp 2 asterisco, tá? Descrição, unidade, quantidade e preço unitário sem BDI. Isso daqui são subcapítulos. Subcapítulos são capítulos. Então, índice. Note que só tem índice no capítulo e no item não tem índice, só tem código. Ele conforma na ordem que está. Então, de novo, item. Voltei para item, código, descrição, unidade, quantidade e preço unitário sem BDI. Cliquei. Vazio, não quero. Vazio, não quero. Então, se eu for querer dar uma olhada aqui, ó, custo unitário 1.306,70, 10.232,96. Vamos lá para o 4, para o 3, 6.098,46, 5.895,78. Estou conferindo, tá, pessoal? 4.813, 9.050, 3.834 no 7 e 13, 9.567,45 e 2.725 é o item 9, 2.725,88. Então, beleza. Quando eu importar, vai vir certinho, sem BDI, tá, pessoal? Sem BDI. Eu quero pôr no base ou no comparativo? Eu quero pôr no base, tá, pessoal? Vou pôr no base, que eu vou trabalhar no base. Importou. Vou expandir tudo aqui só pra gente ver. Então, ele importou. Até então, não tem nenhuma propriedade de composição aqui. Eu vou guardar esse daqui. Eu quero guardar essa importação no comparativo também. Então, copiar itens da base aqui. É aqui que eu vim, tá, pessoal? Cliquei no mais aqui e copiar itens da base. Por quê? Porque quando eu trocar isso aqui para uma composição do banco próprio, ele vai trocar o nome. Aí depois eu quero que fique no mesmo nome.
E eu também não quero que o preço fique muito diferente, então eu vou dar uma analisada. Então eu quero deixar guardado aqui. Por enquanto eu não vou trabalhar mais comparativo, vou deixar aqui. Tá? Então a gente está com o meu orçamento e eu tenho aqui código de referência. Como é Sinap, se não fosse Sinap, como que isso aqui seria feito, essa substituição? Eu teria que vir aqui um por um. Limpeza manual do terreno com raspagem superficial. Substituir por base própria por composição. Aí eu vou procurar uma composição manual do terreno com raspagem. Essa daqui. Aí eu troquei por base própria. Alocação convencional de obra. Tá? O rolo compactador e vibratório pé de carneiro. A 5089 do Sinap. Eu vou procurar aqui um rolo. No caso seria insumo na composição do EVOP. Tá? Rolo CHP. Esse daqui. Então eu coloquei já um insumo direto aqui. Como não é recomendado, pessoal, deixar um insumo sozinho aqui. Então eu aperto Ctrl 8. Ele cria uma composição do orçamento que só tem um insumo dentro. Então seria 1 a 1 fazer isso, tá? A cada composição eu vou trocando e vou analisando. Ó, por exemplo, meu preço unitário é 4,27. Conta 3,59. Então só estou olhando. Aí outra coisa, aqui no caso, eu tinha composições iguais. Mas por exemplo aqui, ó, rolo compactador vibratório, autopropulsor 83. E aqui, ó, é diferente, ó. Pé de carneiro, potência. Então ó, essa descrição tá diferente dessa. Por quê? Porque eu troquei. Aqui foi uma coincidência da limpeza manual coincidir, tá? Eu vou deixar assim, com vários dois aqui, só para mostrar. Então aqui, ó, aquela descrição é diferente dessa, ok? Provavelmente essa composição foi copiada dessa do Sinap aqui, por isso que ela tem o mesmo nome, idêntico. Seria 1 a 1, mas aí, pô, mas eu tenho um só para fazer 1 a 1. Relaxa, vamos lá. Então o que acontece? Eu não tenho o código do Sinap, tenho o código do Sinap. Então o que eu posso trazer? No lugar dessas aqui, eu posso trazer do Sinap. Então eu vou fazer o primeiro passo. Sinap sintético. Restaurar e substituir. Localizar e substituir tudo. Esse comando localizar e substituir tudo, copia, pesquisa código de referência nas bases selecionadas. A hora que ele acha aquele código, ele troca pelo item da base. Então eu vou pegar aqui, eu quero o Sinap de janeiro de 2018, do Mato Grosso do Sul mesmo, e não desonerado. E eu quero composições, depois eu quero insumos. Então primeiro ele vai pesquisar nas composições, depois ele vai pesquisar nos insumos, tá ok? Tá, então, composição. Então, primeiro vai pesquisar todas as composições. Aquelas que ele não achar nas composições, ele passa para os insumos. Dou ok. Está processando, tá, pessoal? Então, ó, o que ele fez? Agora eu não tenho mais código de referência, mas eu tenho um nome aqui. E essa composição passou a ser uma composição sintética do Sinap. Ela não tem conteúdo, mas é uma composição sintética. Ok? Então eu tenho... É o PDF do Sinap transcrito aqui. Então isso aqui passou a ser um item do Sinap. Então eu troquei os itens sintéticos, que era essa categoria, por aquela. Aí fala, pô, Thiago, mas esse código existe no Sinap. 73992/001 tem a composição no Sinap. Por que não veio? Tá com asterisco ou espaço, não tá certinho o código. Então eu tenho que dar 2 cliques aqui, deletar isso. E aí eu posso ir lá e replicar o processo, né? Se eu tivesse várias, ó. Essa daqui, por que não veio? Ó? Essa não tem nada atrás, ó, nem nada na frente. É porque realmente não existe no Sinap esse código para essa database. Poderia ser que existisse em junho ou janeiro. Então eu vou deixar, essas vermelhas eu vou deixar, com exceção dessa daqui, que realmente tinha 2 asteriscos. Quando é para fazer uma só, pessoal, 2 coisas. Eu posso simplesmente vir aqui, substituir base de referência por composição e digitar o código, né? Pesquisar a importação do Sinap, né? Que é MS não desonerado aqui, de janeiro de 2018, 73992, né? E trocar, igual eu fiz, ó, já troquei. Aí eu troquei, tá? Ou eu poderia fazer o comando de novo lá, o localizar e substituir, mas só para ela. Em vez de fazer por aqui, o comando, eu posso fazer por aqui, em processos, substituir, localizar e substituir. Aí ele aplica só nos que estão selecionados. Então agora, de item sintético importado, que é a planilha do cara, eu já tenho itens do Sinap. Ó, vamos começar a ver algumas diferenças. Uma diferença, alocação convencional 8,28. 8,28, bateu, né? Legal. Aí aqui eu tenho uma composição, deixa eu reduzir aqui pra gente ver o preço. 18,74, o meu rolo. O meu rolo 103,80. Então tem algum item diferente. 56,84, 40. Por quê? Porque essa planilha aqui tinha sido feita exatamente igual ao Sinap, que é o que vai acontecer.
Poderia ser que o órgão lá tinha colocado R$158 aqui. Aí ele importou 158 e ele trouxe o Sinap acima. Ele importou o Sinap acima daquele item. Então pode acontecer isso. O próximo passo é trocar o Sinap fechado pela base própria. Como que o sistema faz isso, tá? Ele vai no cadastro da composição, por exemplo, nessa limpeza manual de terreno, o cadastro dela aqui, ó, quando eu cadastrei essa composição no Evop, eu vim aqui em referências e adicionei a referência 73948.016 do Sinap. Vou até remover a referência para colocar de novo, ó. 73948/016. Então, ó, que legal. Então, essa composição, limpeza manual do terreno, está referenciada com essa composição do Sinap. Que o preço em São Paulo é R$4,77, no Mato Grosso do Sul não desonerado R$3,48 e no meu banco de dados é R$4,26. Então, ao fazer essa referência entre a minha composição e a do Sinap, você concorda comigo que eu posso dar um comando? Troca por essa, devolve para essa, troca por essa. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Restaurar e substituir. Converter base de referência para a base própria. Ele vai começar a buscar, ele vai achar algumas e outras não. Beleza? Ó, no caso, quem que eu consegui trocar? Quem tá preto, provavelmente. Tipo assim, quem tá com esse negocinho, com esse símbolozinho, foi trocado. Quem tá vermelho, não foi trocado, tá? Não foi possível trocar esses que estão em vermelho. Esses que estão em vermelho vai ter que ser feito manualmente. Tá? Então, como que eu faria para trocar manualmente os vermelhos? Então, ó, forma tábua para concreto e fundação 3 vezes. Ctrl Shift 2 ou substituir base própria Ctrl Shift 2. Forma, fundação 3 vezes, ok? Troquei. Aí eu tiro a marcação. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Reaterro, compactação mecanizada. Eu acho que seria essa daqui. Aí o que acontece? Essas duas que eu acabei de trocar, existe no Sinap essas composições em janeiro de 2018. E eu posso ver aqui, por aqui, ó, 2.3, 2.4, vou exibir coluna, código de referência. Vou até aumentar elas. A forma de tábua eu não tenho, mas o reaterro eu tenho. Então, ó, o reaterro eu tenho, é o 93382. Então, para que na próxima vez ele seja um dos itens trocados, eu vou copiar esse código. Copio, Ctrl C, selecionar essa composição, dar um Ctrl E para mandar abrir a tela de edição dessa composição. Ó, ela tinha uma referência e ela perdeu, então vou excluir essa referência e vou adicionar essa nova, 93382. A minha 2579 contra 2183. Salvei, pronto. Essa já está vinculada, essa já está vinculada com essa agora. Vamos para o laço com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita. Não sei se é uma dessas composições, então assim, não tenho no banco próprio essa composição também. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma composição para essa daqui, tá? Aí como que eu vou criar? No Sinap não tem os índices de produtividade, já não tem os itens das composições? Tem também, então eu vou tentar usar o do próprio Sinap, eu vou pesquisar o próprio Sinap aqui, então é a 9407. Então, substituir por base de referência, por composição analítica, selecionar um catálogo de janeiro de 2018 do Sinap, a importação de insumo, e a importação de composição, tudo de janeiro de 2018. O meu item é o 94107. E já vai abrir para mim. Então, ele criou uma composição. Aí aqui, ó, pessoal, eu tenho uma composição do Sinap misturada com as da base própria. Então, eu vou deixar vermelho porque não está pronto ainda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar todos esses insumos pela minha base própria. Então, pedreiro com encaites complementares e servente, a gente vai trocar isso aqui. Ctrl Shift 1, pedreiro. Base própria. Antes de fazer isso, é do Sinap. Eu quero que vire do orçamento. Então, converter item. Composição analítica do orçamento mantém itens. Então, virou uma composição do orçamento. Não é mais Sinap. Ela tem itens do Sinap dentro. Então, Ctrl Shift 1, pedra 0. Pedra habitada 0, pedreiro, o servente, Ctrl Shift 1. Eu usei o Sinap aqui, pessoal, como fonte de consulta, tá? Porque eu teria que criar essa composição. O compactador de solos é 0,032 horas produtivas. Né? Eu não gosto de ficar com esse negócio de hora produtiva e improdutiva. Eu somo as duas porque eu pago a hora do equipamento locado e não faz muita diferença. Então eu gosto de fazer assim.
Aí eu pego e somo esse com aquele, vai dar 0,062, né? Aí já 0,062 de horas aqui, de locação disso daqui, tá? Pronto, então o que eu tenho agora? Eu tenho então uma composição do orçamento com os itens da base própria. Ah, eu quero mandar essa composição para o banco de dados. Beleza, vamos mandar para o banco de dados. Processo, enviar item para a base. Só que antes de enviar item para a base, eu quero ver qual que é o código de referência disso daqui, tá? Então 25 é o 94107. Processos, enviar item para a base. Eu vou criar uma nova composição, já vou adicionar a referência e já vou criar a referenciada a do Sinap, tá? Então, aí eu vou lastro de concreto e vou mudar um pouco o nome, porque eu não sou muito fã desses nomes muito grandes assim, né? Largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, tá legal. Aí salvo. Ao salvar, ó, ele calcula o meu preço comparado com o do Sinap aqui. Okay? Então 919.002.008, copio o código clicando aqui, substituir base própria por composição, colo e troco, e agora eu tenho a base própria para essa já referenciada. Na próxima vez que eu der o comando e aparecer esse 94107 do Sinap, ele já vai pôr essa da base própria para mim. A armação aqui, que é o item 2, então eu vou, só para gente facilitar um pouco, que eu quero só exemplificar, eu vou deletar o 27, o 28, 10, 11 e 12, que eu quero fechar um capítulo. Vou deletar dos dois lados, para deixar igual os dois lados. Então, daqui a aqui eu tenho algumas posições, daqui a aqui eu tenho outro, tá? Agora eu quero que vocês analisem a descrição. Elas já estão todas... Nós vamos fazer algumas análises. Então, primeira análise. Qual é o custo no Sinap? 5.962. E o maior custo é a concretagem de vigas aqui, que deu 3.473. Ah, tá, que eu não apaguei. Ó, lá tem 2.7 aqui não tem. Então, ó. O meu custo, 2.609,86 contra 2.524,68 do orçamento do contratante. Então, achei essa divergência. Segunda divergência que eu vou ter aqui, por enquanto, é porque assim, ó, para ele, um item chama reaterro manual de valas com compactação. O meu é reaterro e compactação mecânica. Eu não posso apresentar uma planilha para ele com um nome diferente. Teria que ser o mesmo nome, entendeu? O meu nome tem que bater com o dele. Então, para fazer com que o meu nome bata com o dele, o processo para isso é assim. Eu clico aqui, tá? Processo de copiar o nome. Seleciono todos os itens. Então, ó, tem 7 itens desse lado. Seleciono aqui até aqui. Tem 7 itens desse lado. E na mesma ordem. Rolo com rolo, escavação com escavação, forma com forma, reaterro com reaterro, lastro com lastro, fornecimento com fornecimento de lona, impermeabilização e impermeabilização. Clico com o botão direito, aqui no orçamento comparativo, processos, copiar descrição para selecionados da base. Quando eu faço isso, ó, laço, o fornecimento e instalação de lona plástico fica o mesmo nome nos dois lados. Ó. Desse lado, igual desse lado. Desse lado, igual desse lado. Reaterro manual com reaterro manual. Então fica o mesmo nome nos dois lados. Então o que acontece? Só que o conteúdo não mexeu. Então eu acabei ficando com as composições de nomes iguais a dele, mas o conteúdo da minha. É que a gente tem um outro, porém, pô, beleza, Thiago. Cara, essa diferença aqui é insignificante. Eu consigo... eu quero que os preços das minhas composições atinjam o da dele, porque... Cara, realmente é muito parecido, não tem por que ter tanta diferença, né? Eu quero que as minhas cheguem na dele para analisar das minhas. Então, eu tenho um outro comando, que é o atingir meta, seleciono tudo, mesmo princípio, seleciono tudo, processos, atingir meta. O que ele fez? Item 2.1, valor reduzir é maior que o valor de mão de obra. Então, item 2.1 ele não conseguiu mexer. No 2.2 ele mexeu. Então, o que ele fez? Ele aumentou o coeficiente do servente de 2 para 3. Então, o que o sistema faz? Ele varia os índices de mão de obra para chegar no preço dele. Tá, ó, 2.3 mexeu, 2.5, 2.6, 2.7, todo mundo mexeu, só não mexeu no 2.1. Ok? Até ele pinta de vermelho porque ele não mexeu. Então, ó, 56,84, 40,46, 23,92. Então, eu acabei que eu fiz as minhas composições chegarem no preço da dele, tá, entendeu? Aí, deu uma diferença porque esse item ainda está divergente, mas ó, esse item é simplesmente um insumo, eu posso mexer no preço direto. Então eu vou pôr o mesmo preço dele aqui, 18,74, só para a gente ajustar. Então, ó, 2.524,68, 2.524,68. Esse aqui não foi mexido porque não tinha mão de obra, tá?
Se tivesse, ele só mexe na mão de obra, nos índices de mão de obra. Então, ó, esse capítulo ficou certinho. Aí você faz capítulo por capítulo. Você tem que fazer em cada capítulo o mesmo procedimento para montar essa estrutura aí. E a gente vai sempre analisando o meu preço contra o dele, meu preço contra o dele. Então eu consigo. Nisso daqui, o que eu vou analisar? Qual que é o meu valor de mão de obra, material, equipamentos? Cara, beleza. Para fazer a fundação e contenção dessa obra, o engenheiro que tem essa experiência já começa a fazer as análises. Ele viu antes de mexer nos coeficientes e viu depois. Ele vai ajustando o orçamento para chegar. Tá? Esses itens vermelhos vai ter que fazer aquilo que eu fiz. Troca, referencia. Troca, referencia. Na próxima vez que importar, já está tudo referenciado. Entendeu? Então já fica tudo igual aqui, ó. Ó que legal a instalação hidrossanitária. Quase tudo foi, ó. Ficou 2, 3 itens só sem ir, entendeu? Tá? E eu mostrei como cria uma composição nova também e como dar o comando. A gente também tem um item que verifica inconsistência de código. Tá? Eu vou copiar esse rolo compactador dentro da própria fundação. Tá? E aqui eu vou copiar essa forma dentro da fundação. Então você concorda comigo que esse item está referenciado com esse, e como esse item é igual a esse, eu deveria ter essa mesma composição aqui no lugar de formas? Eu não poderia? É uma inconsistência eu ter usado composições diferentes para composições iguais? Então o que eu vou fazer? Eu seleciono daqui aqui, processos, verificar a inconsistência de código. Tipo de comparação, é pelo código de referência, tá pessoal? Não pelo código, porque o código que foi gerado automático, aqui vai dar na mesma, porque eu copiei, tá? Mas pelo código de referência. Ó, item diferente 2.1, item diferente 2.8, ó. Então ele já me falou que esses itens têm que ser olhados. Então ele consegue me mostrar que eu fiz uma adoção de composições diferentes quando deveriam ser iguais. Então essa verificação de consistência de código também é um parâmetro bacana para análise de formação de proposta. Quando eu termino de montar o orçamento, eu tenho que elaborar a minha proposta. Então eu exibo o orçamento de venda. E aí o ideal é montar a proposta, por exemplo, meu custo é 55 mil. E o proposto é 45 mil aqui para ele, sem BDI, né? E o meu com é 100. Mas você vai falar, rapaz, do mesmo jeito eu vou entrar, eu dou 10 mil de desconto. O ideal é formar a proposta em cima do orçamento dele mesmo. Então eu venho aqui, copio os itens, eu posso formar a proposta em cima do base ou do comparativo. Se você em cima fazer do base, é legal porque todas as composições já estariam formatadas. Você poderia imprimir as composições do base que você já justificaria o de venda. O do comparativo, você vai ter que dar um jeito de explicar essas composições depois, se você precisar, tá? Então eu vou fazer com o do comparativo. Então aqui você pode simplesmente, eu estou olhando, eu consigo analisar os meus preços, supondo que todas as quantidades estão corretas, e aí eu tenho aqui, ó, 4,27, 3,59. Quanto que eu vou propor? 3,59. Ah, 8,28. Meu preço é 7,27, então eu vou dar de desconto, 7,27. Então eu vou analisando assim como que eu vou dando desconto para formar o de venda, mas eu poderia fazer o de venda em cima do base também. Então fiz o de venda, o que eu tenho aqui então? Tenho um orçamento base, um orçamento comparativo e um orçamento de venda. Dificilmente a gente analisa os três juntos, a gente sempre analisa assim, o de venda com base, o comparativo com base, normalmente sempre todos com base. O orçamento de venda é a proposta, tá ok? E o cronograma de venda é o cronograma da proposta, o cronograma é o cronograma do orçamento base. Você vai conformar esse orçamento aqui, determinei a minha proposta, eu venho no cronograma de venda, gero as atividades por capítulos, determino o início que o pessoal passou para mim, para a previsão começar em julho e terminar em agosto, dia 30 de setembro. E aí às vezes eles mandaram um cronogramazinho, aí você bate aqui os mesmos percentuais que os deles, tá? Eu estou fazendo de forma aleatória, tá pessoal? Sem fazer um cronograma mesmo. E aí tá pronto, a minha proposta então tá montada. Então assim eu fiz, aí o que eu posso, ó o volume de documentação que eu posso imprimir. Eu posso exportar o meu orçamento base em Excel, através de exportar orçamento fechado, tá? Para justificar essas composições que a gente tem. Então eu posso exportar assim esse orçamento. Esse orçamento em Excel eu posso simplesmente, esse orçamento é o base, eu posso simplesmente copiar os preços e alimentar a planilha que o cara me mandou, porque aí eu tenho as composições. Posso também exportar até de uma forma mais detalhada assim, né, quando o pessoal pede as composições, ó, tem que apresentar as composições. Então vem aqui, ó, a composição com um resumo, né,
Quando a gente imprime isso, ó, é bem legal. Você vem a composição, o resumo, total de mão de obra, outros. Para cada composição do orçamento, vem separado, justificando aqui a nossa composição. Então, a composição de interruptor simples, vai no interruptor, eletricista e tal, total de mão de obra, tá? Isso no Excel. Eu posso imprimir os relatórios da proposta, emitir o relatório da proposta, do orçamento base da proposta. O da proposta é o orçamento de venda, tá, pessoal? E o orçamento é o do orçamento base. Não gera relatório do comparativo, tá? O da proposta aqui eu não tenho. É só um pouquinho que eu estava no orçamento errado. Estou com 2 orçamentos abertos, tá? Emitir o relatório. Vou emitir um relatório da proposta. Então esse aqui, quantidade, unidade, preço unitário. Eu também posso emitir o relatório do meu orçamento analítico e aberto todos os níveis, por exemplo. Que nem, ó, vem bem detalhado tudo que precisa. Então aqui vocês podem colocar sua logo, né? Então, com essas ferramentas que o Evop possui, vocês conseguem entrar num orçamento, num contrato, comparando o teu preço de verdade com isso, com isso. Depois eu vou mostrar como faz isso aqui com o Sinap. Eu quero orçar com o Sinap mesmo, eu quero apresentar a própria composição do Sinap. Para quem tem Evop Gestão, é de suma importância saber isso. O Evop Gestão não compra insumos da base de referência. Ele só compra insumos da base própria. Então, se você fizer dessa forma que está aqui, que todos os insumos são da base própria, se eu fizer dessa forma, onde eu venho e vejo a lista de insumos, ó, toda da base própria, em momento algum eu vou conseguir comprar tudo e acompanhar a obra. Esse insumo aqui não aparece no Evop Gestão para comprar, ele não acompanha, tá? Ele só vai ter saldo. Tá ok? Então, assim, para quem usa o Evop Gestão, mesmo que você resolva fazer um orçamento fiscal, você tem que fazer um orçamento base própria interno para acompanhar a obra. É assim que funciona, pessoal. Continuando, vamos supor o seguinte também, pessoal. Eu tenho um comparador. Aí eu preciso também analisar se não tem nenhum item que eu estou propondo com preço unitário acima do que ele propôs. Porque às vezes eu não posso ter essa divergência, né? Então eu venho em serviços, a minha lista de serviços é essa lista do orçamento base. Eu clico em exibir o comparador e vou vir aqui, eu vou copiar a lista de serviços comparativo. O que é a lista de serviços comparativo? É essa lista aqui. O que vai acontecer? Essa é a curva ABC do comparativo comparado com a do base. Ó. Só que já achei um probleminha aqui. Ó. O segundo item do comparativo, ele se chama trama de madeira, enquanto o segundo item do nosso orçamento base é concretagem. Então, eu vou reorganizar isso aqui. Ó, o contrapiso é o primeiro. Então, eu vou comparar o primeiro com o primeiro. Eu vou ajustar aqui. Contrapiso. O segundo é concretagem. Terceiro é a trama. Depois é o estucamento, então estucamento, ó, organizando. Aí o que acontece? Eu vou vir aqui, ó, vou dar uma reduzida na descrição, exibir colunas, diferença de preço unitário, menos 81%. Então, ó, 183 no base própria, contra. Então, se tiver negativo, eu tenho que tratar. Então, tá negativo porque o meu preço aqui está muito superior ao preço deles, 183. Então, eu vou dar uma olhada lá, o que aconteceu que esse meu contrapiso em argamassa tá tão mais caro que o que está proposto por ele, entendeu? Eu poderia fazer isso no orçamento também, olhando um a um, né? Olhando os capítulos por capítulos, né? Que eu vou achar aqui, quer ver? Eu vou achar essa diferença. Tem 12 mil aqui, ó. Não tinha nem o item que era 12 mil, tinha pavimentação. É 3 mil. Aí eu venho aqui, pô, 3 mil, 1.300, 10 mil aqui, 2 mil aqui. Pô, 183 reais. O que tem de errado aqui? Eu vou dar uma olhada na composição. A argamassa de cimento e areia está pedindo 0,43 metro cúbico para fazer um contrapiso de espessura de 3 centímetros. Então, assim, tem um erro na composição. Essa argamassa, na verdade, é 0,03. Ou era 0,04 com a perca, né? 0,0435, que aí, ó, entrou 38,49. Se eu volto lá na minha lista de serviço agora, o meu contrapiso passou a ter aqui uma diferença de preço unitário positiva. Então agora ficou legal. 49,92 contra 38,49. Então eu consigo analisar aqui também os principais itens. Tá? Lembrando que para a lei de licitações, decreto 983, só interessa o vermelho, que são os que somados são 80%. Tá? Você não precisa analisar os outros. Então você consegue tanto por aqui quanto pelo orçamento e identificando essas diferenças entre as propostas,
Ah, arrumei essa composição que ela estava equivocada. Ctrl E, envio para a base própria, salvo, porque aí o 0435 que estava lá passou para 0,0435. Então a gente tem já ajustado essa composição. Ok? Então essa lista essa comparação ela é bem útil também para quem quiser aplicar ela. Tá? Então essas são as ferramentas para a gente montar propostas de orçamento, fazendo o orçamento com o nosso próprio banco de dados, com a base própria, que é o banco que vocês vão ter, que é da empresa de vocês, entendeu? Que vocês vão atualizar e vão evoluir ele conforme a necessidade, tá ok?